O Ítalo Shimada, notícias do Cruzeiro, abraço. Bora lá, Ítalo. O Cruzeiro está se aproximando dos 100 mil sócios torcedores, que era um antigo sonho do presidente, do dono da SAF do clube, o Ronaldo. O Ronaldo não conseguiu passar perto dessa cifra e ela chega com o Pedro Lourenço. Por falar em Pedro Lourenço, ele investiu, deixa eu pegar só o valor certinho, mas foram 4 os reforços do Cruzeiro nessa janela de transferências. O Rian Guilherme, o último deles, foi adquirido junto ao Fortaleza, ele chega com um contrato indefinitivo, mas uma compensação financeira pequena. O Arroio já foi anunciado, o Cauã Moraes também. Estou pegando o valor de cada um deles. 7 milhões de euros para o Arroio, 11 milhões de euros para o Sinisterra, 9 milhões e 700 mil reais pelo Cauã Moraes. As cifras do Rian Guilherme não foram reveladas, tá? Mas é um Cruzeiro que foi ao mercado e gastou na contratação de atletas. Beleza? Nesta terça-feira, janela encerrada, o Cruzeiro com todos os reforços regularizados, Mineirão lotado no dia 11 de setembro. Vamos falar sobre a situação de Wanderson. Vai jogar no dia 11? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV. Uma terça-feira bem movimentada. O Cruzeiro anunciando 3 contratações. Todas as contratações no bid e a turma já ganhando condição de jogo. Claro que para o jogo da semana que vem, apenas o Sinisterra. Todo mundo tinha que estar no bid até o dia útil, antes ao primeiro jogo da fase. Então apenas o Sinisterra tem condição de enfrentar o Atlético Mineiro no dia 11, com o Mineirão lotado, hein? O Cruzeiro informou que os ingressos estão esgotados, uma venda absurda. Já falamos sobre todos os problemas, que isso precisa significar uma correção de rota por parte do Cruzeiro, aprender com os erros, mas não deixa de ser um movimento muito forte da torcida do Cruzeiro, colocando aí 60 mil torcedores no dia 11 para o Cruzeiro buscar esta classificação. Tem uma grande vantagem com a vitória de 2-0 no primeiro jogo na Arena. E agora é encarar com muita seriedade para buscar esta classificação, passando, se o Cruzeiro se classificar, jogos de Copa do Brasil somente no mês de dezembro. Até lá é Campeonato Brasileiro o tempo inteiro e o Cruzeiro querendo, claro, continuar com esta grande campanha no Brasileirão. Vamos falar sobre os reforços na sequência, mas é que muita gente perguntou sobre o Wanderson e a informação que a gente tem é que o Wanderson não será problema para o duelo diante do Atlético Mineiro no dia 11. Claro que ele pode fazer aí alguns dias ainda de tratamento por causa da pancada no joelho, mas a princípio mais um susto. Vamos aguardar também, o Cruzeiro vai informar na reavaliação nesta quarta-feira, mas a informação é que não deve ficar fora do jogo do dia 11, é um ótimo sinal, uma ótima notícia. O Wanderson, que como destacou o Leonardo Jardim, é uma peça importante no time do Cruzeiro. O Cruzeiro que volta aos treinos na tarde desta quarta e vamos acompanhar uma parte da atividade, inclusive a apresentação de Kenny Arroio. Hoje o Cruzeiro anunciou todas as contratações que faltavam. Kenny Arroio, atacante equatoriano, o Rian Guilherme, que já tinha chegado aí há muito tempo, e também o Cauã Moraes. O Kenny Arroio vai vestir a camisa de número 99. O Kenny foi anunciado pelo Cruzeiro logo nas primeiras horas da manhã, contrato até o fim de 2029. O Rian Guilherme, também contrato até o fim de 2029. Jogador foi contratado junto ao Fortaleza. Importante, o Cruzeiro comprou 45% dos direitos junto ao Fortaleza e 40% junto ao Boa Vista do Rio. O Cruzeiro terá 85% dos direitos econômicos do Rian Guilherme, pagamento de 1.400.000 euros, e esse valor só será quitado em dezembro de 2026.
E o Cruzeiro também anunciou Cauã Moraes, que veio através do pagamento da multa, contrato até o fim de agosto de 2030, 5 anos de contrato, e o Cruzeiro pagou aí pouco mais de 10 milhões à vista, o Pix, na conta do Atlético Paranaense. O Cruzeiro passa a ser dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, jovem lateral direito, aí pensando no futuro, 18 anos apenas. Todos já tiveram nomes publicados no bid da CBF, e o Cruzeiro encerrando a janela com Luiz Sinisterra, com Kenny Arroio, com Rian Guilherme e com Cauã Moraes. 4 contratações, 2 atacantes, a principal carência que o Cruzeiro buscava desde sempre. Rian Guilherme, volante, Cauã Moraes, lateral direito. Oportunidades de mercado que o departamento de futebol do Cruzeiro encontrou. Lautaro Dias, ontem a gente trouxe alguns detalhes e a negociação ela caminhou de uma outra forma nas últimas horas para um contrato até a metade do ano que vem. O Santos tem a opção de comprar 3 milhões de euros para ficar com o atleta em definitivo. O Cruzeiro recebe 500 mil reais pela cessão e o Santos assume todo o salário do atleta. Lautaro Dias já foi anunciado aí pelo Santos e o jogador então sendo emprestado até a metade do ano que vem. Estavam discutindo ali, o Santos no primeiro momento queria até o final do outro ano, o Cruzeiro somente 1 ano, aí depois o Cruzeiro concordou, aí as partes chegaram neste denominador comum aí de apenas 1 ano, o empréstimo de Lautaro Dias e o jogador já anunciado aí pelo Santos, em termos de janela agora, somente no final do ano, e o Cruzeiro fechando então com estas 4 contratações. Tá falado, pessoal? Pedro Abílio e o Cruzeiro, hein? Nação Azul batendo ponto, casa cheia semana que vem e a janela foi movimentada, hein, Pedro? Boa noite. Boa noite, Cirilo, pra você, pro Panzi, pra todo mundo ligado com a gente na turma do bate-bola, confirmando 6 horas 46 minutos. Torcida do Cruzeiro, Cirilo, tá muito feliz com essa fase que o time tá vivendo. Bateu recorde mais uma vez. O Cruzeiro tá celebrando chegar a 97 mil sócios torcedores. São 97 mil sócios 5 estrelas, uma marca muito expressiva e claro, né, que isso tá implicando também no grande problema do plano de sócio torcedor de uma forma geral, né? Tem sócio torcedor demais e lugares no estádio de menos. Então, para o jogo contra o Atlético, dia 11 de setembro, no Mineirão, partida de volta nas quartas de final da Copa do Brasil, ingressos esgotados, Cirilo, foram menos de 24 horas. Aliás, foi cerca de 24 horas, né? Ontem, 9 da manhã, o Cruzeiro iniciou a venda, só que foi aquela venda gradativa, e aí a gente vai até chamar atenção para alguns fatores, mas o fato é que estão esgotadas as entradas para o jogo, 59.461 ingressos para cruzeirenses, já que a partida terá torcida única. A terça-feira foi marcada, Cirilo, por uma reclamação muito grande dos torcedores do Cruzeiro com relação à liberação para ingressos extras para os planos com prioridade 1, 2 e 3, né? Os planos que davam direito aos torcedores a comprarem ingressos especialmente na segunda-feira. Porque quando chegou a terça-feira, o segundo dia, e principalmente para o time do povo, né? A categoria com mais associados e aqueles torcedores que estavam esperando sobrar uma brecha para a venda geral, já havia uma carga muito pequena de ingressos. Então os torcedores ficaram na bronca porque, diferente de outras vezes, o Cruzeiro fez isso. E o Cruzeiro foi se justificar no fim da manhã através de uma nota que trouxemos mais cedo, dizendo que o ponto crucial não foi outro além da demanda excessivamente maior que a oferta dos ingressos. O Cruzeiro ainda agradeceu a compreensão e ao apoio incondicional da sua torcida, que ainda assim ficou na bronca. E houve um movimento, que a gente comentava mais cedo também no Rádio Esporte, Cirilo, de torcedores que conseguiram, pela prioridade da sua categoria, comprar ingresso extra e estavam anunciando, né, que estavam vendendo nas redes, nos posts do próprio clube com relação à venda dos ingressos. Portanto, houve bastante reclamação em relação a isso. Lembrando, né, as categorias aí do time do povo e do meu Cruzeiro só tiveram abertura dos ingressos posteriormente. Os torcedores que têm o plano cabuloso, o 1, 2 e 3,
já conseguiram comprar ingressos desde ontem, e o Cabuloso Max, além do Clube Diamante, que foram os primeiros a poder ter ingressos liberados lá na plataforma. Então 97 mil sócios, 59 mil ingressos, com ingresso extra ainda. Ficou cada vez mais complicado. A cada venda que ia abrindo, ia ficando mais difícil para a turma conseguir comprar os ingressos, viu, Cirilo? Concorrido pra caramba, né? E o duelo da próxima quinta-feira, com a certeza de casa cheia, o que era de fato a previsão. Na hora que abrisse, a turma já ia garantir os seus ingressos aí. E semana que vem, então, mais de 60 mil torcedores presentes. Janela terminou com muitas contratações, Abílio. E o Cruzeiro oficializou agora há pouco, Cirilo, o número que vai usar o Kenny Arroyo, o equatoriano canhoto de 19 anos, atacante de velocidade que estava no Besiktas da Turquia, vai jogar com a camisa de número 99 no time celeste. O Arroyo foi oficializado na manhã de hoje, reforço para o Cruzeiro, numa grande operação, né, que o Cruzeiro fez nos últimos dias, que pode chegar a 50 milhões de reais. Ele fez até aqui na carreira 55 jogos, marcando 6 gols e distribuindo 8 assistências. Pelo Independente Del Valle teve o maior número de jogos em destaque, né, e também as mais expressivas participações em gols. Foi no período em que jogou pela equipe equatoriana, mas também no Besiktas, apesar da baixa minutagem, foi um jogador que mostrou potencial para o Cruzeiro querer a contratação. Apenas 19 anos, né? Tem ainda o futuro pela frente e pode voltar ao futebol europeu. São 2 jogos pela seleção do Equador. Em 2024, ele enfrentou Bolívia e Uruguai, ambas as partidas vindo do banco no segundo tempo, no ano passado. Rian Guilherme, 22 anos, também oficializado, e o Cauã Moraes, de 18 anos, foi também anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Amanhã, a reapresentação dos jogadores. Estamos naquela expectativa com relação ao Wanderson, né, que será reavaliado depois da pancada que tomou no joelho na semana passada. Mas o fato é que essas contratações todas já podem estrear. Já estão no bid da CBF, Cirilo. Então, só aquele condicionamento físico, e vão ter alguns dias para fazer isso. E aí vão estar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que perdeu o Lautaro Dias, né, oficializado há pouco pelo Santos. Então, termina assim a janela de transferências do meio do ano, movimentada, mas com um perfil, né, de contratações de jogadores mais jovens pelo Cruzeiro. Panzi, janela do Cruzeiro foi bem feita? Foi bem feita, Cirilo, e agradou a gregos e troianos, né? Quando eu falo isso, agradou ao treinador, pelas características dos atletas contratados, que era aquilo que ele buscava, mas também agradou ao clube, né? Que é uma SAF e que vislumbrava nessa janela jogadores mais jovens com potencial de revenda. E o Pedro Abílio trouxe aí as idades, né? 19, 22, 21, e são jogadores que serão utilizados pelo técnico Leonardo Jardim por conta das características. Isso só acontece por conta do momento. O momento do Cruzeiro é muito bom, o time está encaixado, você não precisa de contratar jogadores para solucionar seus problemas. E aí você aposta em jogadores mais jovens dentro das características pedidas pelo treinador. Então, tudo conspirou para que a janela fosse bem feita, agradando a técnico e a clube. Para fechar, Abílio. O Cruzeiro, Cirilo, tentou uma movimentação para interromper o empréstimo do jovem atacante Teves, que está no Atlético Paranaense, mas o Furacão vetou esse fim do empréstimo sem uma compensação financeira. Como o Cruzeiro não vai compensar nesse momento, o Teves permanece mesmo sendo pouco utilizado nesse momento lá na Série B pelo time do Furacão. Ô Gilbert, por mais que tenha aí demorado, né, mas é um saldo positivo. Acho que o Cruzeiro trouxe algumas boas apostas. O Sinisterra, para mim, é realidade. Tem só a questão aí da parte física, né? Mas fez a estreia contra o São Paulo, tá treinando aí nos últimos dias para ter mais minutos no jogo da volta da Copa do Brasil. O Kenny Arroyo, as referências são as melhores desse garoto, de muito potencial. Jogou com o Kendry Paz aí, que o Chelsea comprou no Independente Del Valle. Então, canhotinho, né? Habilidoso. Bom de bola, claro que é jovem ainda, não conseguiu se firmar lá no Besiktas, mas vem agora para um novo cenário. E o Rian e o Cauã, 2 oportunidades aí de mercado, jogadores jovens ainda, precisando buscar o espaço. Então, dentro daquilo que a gente imaginava, né? E o principal, na minha opinião, que o Cruzeiro precisava reforçar, que era o ataque, o Cruzeiro se reforçou bem, com movimentos aí interessantes. Torcer para essa turma se adaptar o mais rápido possível, porque aí o Leonardo Jardim
terá um ataque bem encorpado, viu, Gilbert? E, ô Samuel, e tem o Cauã também, que o Cruzeiro do Atlético Paranaense, o lateral, né? O lateral direito. Sim, lateral direito, 18 anos. 18 anos, que é uma promessa também, né? E o Petralha não ficou muito feliz, não, né? Mas o que ele fez com o Vitor Roque, agora recebeu o troquinho, né? Não tem o que reclamar. E aí, né? o Cruzeiro até, Milton, pediu o Tevez de volta e eles não quiseram liberar mais. Não aceitaram, vão ficar com o jogador lá, mesmo sem utilizar. Eu achei bem curiosa a nota do Atlético Paranaense, né? Eu, no lugar do Atlético Paranaense, eu ficaria calado. Se quer entrar na justiça para tentar alguma coisa, entre calado, porque foi exatamente o que eles fizeram, né? Exatamente. Aí ele disse que conversou com diretores do Cruzeiro, que deram a palavra e tudo mais. Ele foi o esperto num dia e no outro ele foi o bobo que saiu de casa. A vítima, né? Exatamente. Então, só o Cruzeiro, aliás, só fez isso porque era o Atlético Paranaense. Se tiver alguma oportunidade, por exemplo, algum clube que tenha feito algo com o Cruzeiro perdeu jogadores aí de clubes que se aproveitaram, né, da situação. O Atlético Paranaense foi um e só recebeu o troco aí. Abre o olho, Palmeiras. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Perfeito. Ô, Samuca, a gente estava falando sobre seleção agora há pouco. O Brasil tem 2 jogos aí para cumprir tabela e tal, e tem jogador do Cruzeiro lá. Tem esse jogo contra o Chile amanhã, 9h30 da noite, jogo no Maracanã, e depois tem o jogo na altitude. A gente sabe que pro jogador, né, Milton, Adroaldo, é importante pra caramba a convocação, e mais ainda, né, entrar e jogar, né, participar ali alguns minutos. Mas o amigo Samuel Venâncio torce pela utilização dos jogadores, ou é melhor que nesta primeira convocação, que apenas se ambientem, conheçam o grupo, participem desse momento importante? Porque não vale nada pro Brasil, né, Samuca? Mas vale muito pra Bolívia, né? Contra o Chile aí, eu acho que os dois podem jogar tranquilamente. Aí sim. Chile tá eliminado. Maraca. Agora Bolívia lá, 4.100 metros. Tá louco. Vou torcer aí pra eles ficarem quietinhos no banco. Maracanã é na baixitude, né? Como é que os caras permitem jogar até hoje 4.100 metros de altitude? Como é que permitem isso? Nessa altitude é tão difícil que até o goleiro se cansa, só pra você ter ideia. Deixa eu perguntar pro Samuel, você sabe já tem algum esquema? Não, olha, perguntando pra ele lá. O esquema que é o seguinte, depois do jogo contra a Bolívia, o Pedrinho buscar os jogadores, tem um avião preparado, alguma coisa assim, para eles retornarem, porque o clássico é dia 11 e o jogo é dia 9, né? Então, dia 11. Dá pra retornarem no mesmo dia, descansar um dia e o outro dia o clássico. Tem alguma coisa assim, ô? Sim, não. O planejamento é para que eles estejam... O Cruzeiro deve treinar na quarta à tarde, né? Para que eles estejam na quarta já, na toca, à tarde, para treinar. É claro que se eles jogarem na altitude, né? Eles vão passar aí a quarta-feira se recuperando. Mas o Cruzeiro tá tranquilo aí quanto a isso, viu, Milton? Mesmo se eles jogarem, o Cruzeiro vai trabalhar para colocá-los em condição para o jogo do dia 11. Pelo menos na quinta-feira, né? Então... vai ser melhor, mas o Cruzeiro está tranquilo quanto a isso e tem todo um planejamento aí para a volta dos atletas. É verdade. Se precisar do avião do Pedro aí, não tem dúvida nenhuma que vai chegar lá, né? Isso é verdade. Eu penso da seguinte maneira, eu entendo tanto de futebol que o Fabrício Bruno e essa joia, o Caio Jorge podiam tomar cartão amarelo e ser suspenso e não jogar contra o Atlético. Não sabe, conhece demais. Ô, Samuca, obrigado, hein? Um abraço para você aí. Estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.